A ascensão de certos líderes políticos ao poder está diretamente ligada à falta de discernimento das massas. O professor americano Walter Pitkin escreveu Uma Breve História da Estupidez Humana, um livro que, apesar do título, ultrapassa 300 páginas. Ele justificou-se dizendo que uma vida inteira não bastaria para esgotar um tema tão vasto. Dizem que duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. A verdade é que a história nos mostra um jogo de forças entre inteligência e estupidez. Mas como identificar ações estúpidas em nós e nos outros? Mark Twain sugeriu um método simples ao dizer que é melhor permanecer em silêncio e parecer um idiota do que falar e dissipar qualquer dúvida. Já em 1976, o historiador e economista italiano Carlo Cipolla publicou um artigo intrigante no qual apresentou 5 leis da estupidez humana. A primeira delas afirma que sempre subestimamos a quantidade de pessoas estúpidas ao nosso redor. A segunda sustenta que a probabilidade de alguém ser estúpido é independente de qualquer outra característica pessoal. Em outras palavras, a estupidez não discrimina. Distribui-se igualmente entre ricos e pobres, cultos e ignorantes, monges e canibais. A terceira lei, considerada a mais importante, define estupidez como agir de modo a prejudicar os outros sem obter qualquer benefício, ou até saindo prejudicado. A palavra estupidez vem do latim stupidus, que significa ficar atordoado, e ao longo dos séculos passou a estar ligada à falta de inteligência e discernimento. Já a inteligência deriva de intelligentia, derivado de intelligere, que significa escolher entre opções, referindo-se à capacidade de compreender a realidade e resolver problemas eficazmente. A quarta lei, semelhante à primeira, adverte que pessoas não estúpidas subestimam o poder destrutivo dos estúpidos e esquecem que se associar a eles é um erro custoso. Isso indica que até aqueles que se julgam inteligentes podem revelar um grau de estupidez ao ignorarem esse risco. Por fim, a quinta lei de Cipolla declara que os estúpidos são os indivíduos mais perigosos de todos. Ao contrário dos maus, que ao menos seguem uma lógica previsível, os estúpidos agem de forma caótica, tornando-se ainda mais destrutivos. Cipolla classifica as pessoas em 4 grupos: infelizes, inteligentes, más e estúpidas. Os infelizes se prejudicam, mas beneficiam os outros. Os inteligentes criam vantagens tanto para si quanto para os demais. Os maus ganham às custas de prejudicar os outros. Já os estúpidos, como define a terceira lei, causam dano sem obter nada em troca, podendo até se prejudicar. Enquanto inteligentes e maus sabem quem são, e os infelizes ao menos desconfiam de sua condição, os estúpidos vivem sem a menor consciência de sua natureza. E justamente essa ignorância os torna ainda mais perigosos. Como um economista sagaz, Cipolla exibe um gráfico revelando que estupidez e inteligência não são absolutos, mas gradações. A mesma pessoa pode reunir traços como sagacidade e crueldade, ou maldade e ignorância, conforme o equilíbrio dessas forças em seu comportamento. O impacto deve ser avaliado pela vítima, não pelo autor. O essencial não é a estupidez em si, mas suas consequências. Se um ato parece tolo, mas não prejudica, então, por essa lógica, não pode ser classificado assim. A estupidez não se define por abstrações, mas pelos efeitos que gera. Alguém é estúpido ou inteligente com base no impacto de suas ações, não por um rótulo fixo. Essa visão se aproxima do sistema legal que, em muitos casos, embora não sempre, julga atos pelo resultado, não pela intenção. Comportamentos excêntricos entre amigos, por exemplo, não seriam considerados estúpidos, enquanto algo sério pode ser e causar mais dano. Nesse sentido, o absurdo pode ser brilhante e o solene, profundamente idiota. O escritor Giancarlo Libradi explora essa questão em O Poder da Estupidez, ampliando as ideias de Cipolla e examinando seu impacto social. Segundo Livraghi, um corolário dessa teoria é que todos possuem um grau de estupidez maior do que imaginam. Isso se deve ao caráter caótico do mundo e à inevitabilidade de erros. Apesar dos ideais culturais de perfeição, ninguém está imune a atos tolos. No entanto, as pessoas tendem a projetar essa tolice nos outros.
Para Cipolla, essa projeção pode indicar malícia. Para Livraghi, o verdadeiro estúpido é aquele que acredita que a estupidez só existe nos outros. O verdadeiro valor está em reconhecer os limites da racionalidade, especialmente os próprios. Outro ponto levantado por Livraghi é que a estupidez coletiva tem um impacto exponencialmente maior do que a soma das estupidezes individuais. Ao contrário da inteligência, que exige planejamento e coordenação para gerar resultados positivos, a estupidez se propaga com facilidade e pode se tornar uma força avassaladora. Por fim, Livraghi destaca a teimosia como um sintoma claro da estupidez. A incapacidade de revisar crenças ou admitir erros, mesmo diante de evidências contrárias, leva muitas pessoas a sustentarem aparências em vez de reavaliar suas posições, ampliando os efeitos negativos da ignorância. Ele observa que, embora a racionalidade humana seja incerta, as pessoas são obcecadas por coerência e imagem. Uma vez tomada uma decisão, resistimos a admitir enganos, reforçando a ilusão de que estávamos certos desde o início. Esse fenômeno foi amplamente estudado por Leon Festinger, criador da teoria da dissonância cognitiva. Festinger argumenta que as pessoas sentem desconforto ao sustentar crenças conflitantes. Por exemplo, se apoiamos o partido A, mas nos identificamos mais com as propostas do partido B, em vez de mudar nosso voto, buscamos justificativas para manter a lealdade. Mesmo ideias irracionais podem parecer persuasivas, especialmente quando sustentadas por argumentos sofisticados. Um exemplo de crença equivocada no passado pode ser encontrado em antigos relatos sobre os corpos de pessoas afogadas. A ideia de que mulheres afogadas flutuavam de bruços para ocultar seus órgãos genitais, enquanto os homens ficavam de face para cima, reflete como mitos pseudocientíficos podem persistir por séculos sem questionamento. O psicólogo Robert Sternberg, renomado por seus estudos sobre inteligência, aprofunda essa reflexão no livro Por que Pessoas Espertas Podem Ser Tolas? Ele aponta que a tolice não se limita aos ignorantes. Até os brilhantes podem agir de modo insensato, especialmente se acreditam ser inteligentes demais para errar. Sternberg nota que no Ocidente, a educação foca no desenvolvimento da inteligência, mas de maneira restrita, deixando de lado outros aspectos do pensamento racional. Ele relata que certa vez recebeu um e-mail de alguém que sonhava em se tornar a pessoa mais inteligente do mundo, decorando toda a enciclopédia britânica. Para Sternberg, isso exemplifica uma visão limitada da inteligência. Muitas vezes, classificamos certos comportamentos como tolos, não porque se opõem à inteligência no sentido tradicional, mas porque entram em conflito com a inteligência prática e a sabedoria. Esta última consiste na aplicação do conhecimento tácito, guiado por valores, para promover o bem comum. Já a estupidez seria fruto de uma aquisição distorcida desse conhecimento, orientada por valores que não favorecem o bem-estar coletivo. Como exemplo, ele cita o empresário que, movido pelo orgulho ferido ao perder um contrato importante, toma decisões impulsivas para prejudicar sua própria empresa, priorizando a vingança imediata em detrimento de sua estabilidade financeira, de seus funcionários, de sua reputação e do próprio negócio que construiu. Outra ilustração da estupidez é a Guerra de Troia, que se estendeu por anos devido ao capricho de uma única pessoa, sacrificando milhares de vidas. Ele amplia essa ideia para as guerras em geral, que muitas vezes servem aos interesses de poucos, em prejuízo do bem-estar da sociedade, e incluem cenários em que benefícios imediatos são colocados acima dos de longo prazo. A sabedoria não se resume a maximizar ganhos individuais, mas a encontrar um equilíbrio entre os próprios interesses e os dos outros. Diferente da inteligência prática, que visa benefícios pessoais, a sabedoria busca o bem coletivo. Um gênio do mal pode ter inteligência acadêmica e prática, mas jamais será sábio. Sternberg aponta 5 distorções cognitivas que podem levar pessoas inteligentes a agir de maneira tola. A primeira é um otimismo exagerado, que surge quando alguém se sente tão brilhante e poderoso que ignora as consequências, especialmente as de longo prazo. A segunda é o egocentrismo,
em que a pessoa se concentra apenas em seus próprios interesses e negligencia sua responsabilidade com os outros, sendo que até aqueles que começam com boas intenções podem se corromper ao adquirir poder. O terceiro viés é uma falsa sensação de onisciência, ou seja, a crença de que se sabe tudo, sem reconhecer limitações. Isso culmina em uma falsa sensação de onipotência, onde a pessoa acredita poder conquistar tudo apenas por ter êxito em uma área específica. Depois surge a ilusão de invulnerabilidade, levando a crer que sempre escapará ilesa, independentemente de suas atitudes irresponsáveis. Essa crença na impunidade geralmente desaparece quando o cenário muda e os aliados de ocasião somem. Para Sternberg, o antídoto contra a tolice é a sabedoria, que combina inteligência e criatividade de forma equilibrada, visando tanto o bem comum quanto os próprios interesses, sempre considerando impactos imediatos e futuros. A tolice inteligente existe porque muitas decisões não são guiadas pela razão, mas por emoções e interesses ocultos. Um exemplo marcante é a crise financeira de 2008, quando bancos e empresas hipotecárias focaram em lucros rápidos sem medir os riscos de longo prazo. Apesar das perdas catastróficas e do colapso econômico, falharam em equilibrar o ganho imediato com a estabilidade futura e o impacto sobre milhões de pessoas. Erros desse tipo sempre refletem um desequilíbrio de interesses, e como seus custos costumam ser altos, compreendê-los é essencial. O artigo de Michael Shermer, fundador da Sociedade dos Céticos e autor de Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas, cita diversos acadêmicos renomados que, apesar de serem exceções, sustentam crenças sem respaldo científico. Um caso curioso é o de Linus Pauling, químico e prêmio Nobel, que defendeu por anos a ideia de que a vitamina C poderia curar quase qualquer doença, incluindo o câncer, mesmo sem provas científicas robustas. Seus colegas alertaram que sua autoridade em um campo não o tornava especialista em outro e que sua insistência talvez fosse mais emocional do que racional. Shermer destaca que algo pode parecer comum em um contexto e absurdo em outro, dependendo da época e do público. Ainda assim, ele define uma crença estranha como aquela que é rejeitada pela maioria dos especialistas da área, contradiz a lógica, carece de comprovação ou se baseia apenas em relatos individuais. Nem mesmo a medicina moderna sustenta que a vitamina C seja uma panaceia. Shermer enfatiza que nossa crença em algo não vem apenas da lógica, mas também da influência de pais, colegas, mídia e experiências pessoais. Raramente pesamos prós e contras de forma estritamente racional. Tendemos a aceitar o que reforça nossas ideias prévias e ignorar ou distorcer o que não se encaixa, um fenômeno conhecido como viés de confirmação. Embora a inteligência não seja garantia contra crenças infundadas, estudos indicam que pessoas mais inteligentes tendem a ser menos propensas a superstições e ao paranormal. Nos escritos de Livrag sobre estupidez, há algumas classificações curiosas, e uma delas merece destaque: o idiota hiperativo, marcado pela ansiedade e pela tendência de iniciar projetos sem jamais concluí-los. Ele costuma ter uma autoconfiança exagerada e assume compromissos além de sua capacidade. É como um malabarista que adiciona mais bolas até que todas inevitavelmente caiam. Depois há o ingênuo otimista, aquele que acredita que tudo está indo bem. No seu excesso de confiança, insiste demais em ser correspondido. No outro extremo, temos o cético amargo, que vê fracasso em tudo. Dominado pela desesperança, descarta qualquer opinião alheia como ingênua. Já o culpado crônico acredita que tudo é consequência direta de suas ações ou omissões. O arrogante poderoso é aquele que se julga no topo da pirâmide social e age como um tirano com seus subordinados. Mas como enfrentar a estupidez? O escritor Mark Twain, conhecido por seu humor afiado, certa vez recebeu uma carta com uma única palavra: idiota. Ele respondeu com ironia: já recebi muitas cartas sem assinatura, mas esta é a primeira vez que recebo uma assinatura sem carta. Da mesma forma, Douglas Adams satirizou a irracionalidade humana ao destacar a importância absurda da toalha.
Ele diz que, em uma crise, alguém com uma toalha é visto como mais preparado do que alguém sem, mesmo que isso não faça sentido. Isso revela como confiamos mais em símbolos arbitrários de competência do que em habilidades reais. Em vez de avaliar a capacidade verdadeira, buscamos sinais superficiais que nos dão uma falsa sensação de segurança. No fim das contas, a origem mais grave e ameaçadora da estupidez humana é a junção da ignorância com a autoconfiança excessiva, um par que quase sempre caminha lado a lado. Essa combinação perigosa leva indivíduos a assumirem riscos desproporcionais, mesmo sem o conhecimento ou as habilidades necessárias para triunfar, tornando-os incapazes de enfrentar desafios. O preço de seus fracassos pode ser devastador. Para aprofundar essa análise sobre a estupidez, podemos recorrer às teorias de Gustave Le Bon sobre a psicologia das multidões. Em sua obra A Psicologia das Massas, Le Bon defende que, ao integrar uma multidão, as pessoas começam a agir de maneira distinta de quando estão sozinhas. Segundo ele, a multidão age como um organismo único, onde os indivíduos perdem parte de seu senso crítico e autonomia, tornando-se mais suscetíveis às influências externas. Ele aponta que, dentro de uma multidão, as pessoas entram em um estado de sugestão coletiva que reduz drasticamente sua capacidade de julgamento e senso de responsabilidade. Sob esse efeito, tornam-se presas fáceis da manipulação e do contágio emocional, reagindo de forma mais impulsiva e irracional. Essa visão de Le Bon reforça a ideia de que a estupidez não é apenas um problema individual, mas uma força social intensificada pelo comportamento coletivo. A dinâmica das massas e a influência determinante dos líderes carismáticos em sua condução ilustram esse fenômeno. Como disse Martin Luther King Jr., nada no mundo é mais perigoso do que a ignorância sincera e a estupidez consciente.